Olá, sejam bem-vindos ao Catarses, um podcast sobre psicologia materialista e dialética. No episódio de hoje, falaremos sobre alguns temas relacionados à figura de Alexander Luria, alguns aspectos da sua biografia intelectual, sua relação com a psicanálise e com o materialismo dialético e, finalmente, sua concepção de ciência romântica, que se encontra na base dessa temporada. Lembrando a todos que o Catarses é um projeto voluntário que só se mantém pelo apoio dos ouvintes e leitores. Você pode contribuir com o Catarses financeiramente através do Apoia-se ou pontualmente por Pix. Para aqueles que contribuem no financiamento coletivo a partir de R$ 5,00, os roteiros estarão disponíveis com as referências bibliográficas completas e indicações de leituras adicionais. E para aqueles que contribuem com R$ 15,00 ou mais, terão acesso antecipado aos episódios do podcast, além de várias outras recompensas. Eu agradeço imensamente a todos que possibilitam a manutenção e existência do Catarses e espero que gostem do episódio. Essa temporada é dedicada ao caso do mnemonista Solomon Chereshevsky, mas sua história é indissociável da história de Alexander Luria, famoso neuropsicólogo soviético que revolucionou o campo a partir dos anos 40. A história de um sujeito, objeto de estudo psicológico, é também a história de seu investigador, pois o investigador não é um agente neutro, desinteressado. O pesquisador investiga um objeto porque o considera de especial interesse, ou porque o considera fundamental para o desenvolvimento da ciência, ou porque se defronta com um problema que precisa ser solucionado e explicado para avançar a sua pesquisa e a sua compreensão científica. Assim, como é de praxe, o primeiro episódio da temporada tem como objetivo apresentar o contexto em torno da pesquisa de Solomon Chereshevsky, e principalmente em torno de seu pesquisador. Não se trata apenas de uma exposição biográfica de Luria, mas também do formato no qual ele produziu a sua investigação, pois A Mente de um Mnemonista não é um simples livro científico, que abstrai dados e princípios gerais de casos concretos. Ele é uma obra de um caso concreto, do funcionamento específico de um sujeito real, com toda a sua complexidade, com toda a sua riqueza de vida. Ele é um livro característico da chamada ciência romântica, uma forma de pesquisa que só pode ser explicada na medida em que entendemos a figura de Luria. Não faltam textos biográficos e mesmo autobiográficos de Luria. Talvez o neuropsicólogo seja o único que supere Vygotsky em popularidade fora da União Soviética, embora essa popularidade se dê muitas vezes desconsiderando a própria figura do cientista. Não é incomum encontrarmos profissionais que referenciem o autor soviético, utilizem a bateria de testes que leva o seu nome e atuem no campo da neuropsicologia e que, ao mesmo tempo, consegue distanciar tantos aspectos teóricos e técnicos da neuropsicologia dos fundamentos gerais, psicológicos e filosóficos que embasaram a prática científica de Luria. Claro, às custas de um tecnicismo, da perda da riqueza que permitiu ao autor chegar aos impressionantes resultados a que chegou. Não cabe aqui uma exposição exaustiva da biografia de Luria. Por isso, vou me concentrar em dois momentos específicos da sua trajetória: seu início como profissional da medicina e da psicologia e o fim da sua vida nas suas reflexões autobiográficas sobre sua trajetória e sobre a ciência que a ajudou a moldar. Esse foco tem como elo a chamada ciência romântica, o princípio que o aproximou da psicanálise e depois da perspectiva materialista e dialética de Vygotsky. Uma vez, o pesquisador Carl Levitin perguntou a Luria: a quem o neuropsicólogo mais se assemelha? Ao médico? Ao pesquisador científico? Ao experimentador? O teórico de cátedra? Ou a todos eles juntos? Ao investigador criminal, respondeu Luria. Luria nasceu em Kazan, em 1902. Seus pais eram médicos.
Sua irmã mais nova se tornou psiquiatra. Lúria veio de uma família de clínicos, e destaco aqui o seu pai, Roman Luria, que em vida elaborou o conceito de quadro interno da doença para se referir à forma como o sujeito vivenciava subjetivamente o próprio adoecimento, uma consideração que certamente exerceu influência sobre a carreira profissional e a visão que Luria tinha da medicina e da psicologia. Sua trajetória acadêmica foi ampla. Ingressou primeiro na Faculdade de Direito, depois direcionou-se para as Ciências Sociais, onde se formou em 1921. No mesmo ano, iniciou a Faculdade de Medicina e ingressou no Instituto de Pedagogia. É nessa época que ele entra em contato com os escritos de Freud e desenvolve o Círculo Psicanalítico, o primeiro da Rússia. Nessa época, buscou produzir uma psicanálise objetiva, pela aproximação das ideias de Freud com a reflexologia de Vladimir Bekhterev, um dos principais nomes da psicologia russa da época. Nesse período, durante os anos 20, Luria trabalhou em diversos institutos, realizando uma série de pesquisas experimentais, entre elas com criminosos. E aqui, a resposta de Luria, dada a Karl Levitin, ganha novos contornos. Em fevereiro de 1927, uma mulher foi encontrada morta em uma estação de trem. 7 pessoas foram presas e levadas para interrogatório, mas antes de serem levadas para a delegacia, elas foram redirecionadas para um laboratório, onde foram realizados testes psicológicos por um time de profissionais liderados por Luria. Além disso, nesse período, Luria realizou pesquisas com toda uma série de pessoas, entre eles estudantes universitários, crianças, pessoas com afasias, entre vários outros. Esse material foi então coletado na sua primeira obra, A Natureza dos Conflitos Humanos, publicado em 1932 em inglês e que nunca foi publicado em russo durante a vida de Luria. Aparentemente, esses momentos da vida profissional de Luria parecem desconexos. O interesse na psicanálise, o trabalho experimental com base na reflexologia, a pesquisa no campo criminal, a pesquisa pedagógica, a pesquisa com casos afásicos. O que une todos esses interesses, esses diferentes focos? Claro, em todos esses, trata-se de uma investigação psicológica, mas devemos dar um passo além. E para isso, precisamos entender o que aproximava Luria da psicanálise em primeiro lugar. Em 1924, Luria apresentou uma fala na Sociedade Psicanalítica Russa, em que justificava sua defesa do monismo da psicanálise e sua junção com o marxismo. Essa defesa se tornou depois um de seus primeiros trabalhos mais famosos, A Psicanálise como um Sistema de Psicologia Monista, publicado em 1925 na coletânea Psicologia e Marxismo, organizada pelo então diretor do Instituto de Psicologia, Konstantin Kornilov. O tema da relação entre psicanálise e marxismo na União Soviética merecia uma discussão completamente dedicada a ele, avaliando os pontos a favor e contra essa relação. Aqui, cabe centrar no argumento de Luria dessa junção e na importância desse argumento para o tema do nosso episódio. Para Luria, um dos principais avanços da psicanálise em relação às outras teorias psicológicas era o seu foco no sujeito como um todo, no seu comportamento, no seu funcionamento interno, nas suas pulsões, na sua biologia, nos seus afetos, na sua história de vida. Vejam, na época de Luria, a psicologia tinha restrito a sua atenção ao estudo de funções parcializadas do indivíduo, à avaliação quantitativa do funcionamento da sua memória, da sua atenção, etc. A psicologia, em termos amplos, entendia o indivíduo como um conjunto de funções atomizadas, ou, no outro extremo, como um ser dotado de alma, cuja consciência, vontade não poderiam ser explicados, apenas descritos, distanciando-se das leis da matéria.
Nenhuma das duas alternativas satisfazia não só Luria, mas uma série de outros pesquisadores que apontaram o beco sem saída em que a psicologia estava adentrando. Nomes como Lev Vygotsky na União Soviética e Georges Politzer na França, outra figura defensora de Freud e da psicanálise nesta época, estavam entre aqueles que apontaram a situação de crise da psicologia, isto é, a impossibilidade do avanço da ciência sobre as bases e fundamentos sobre os quais a psicologia científica tinha surgido. Então, qual era a novidade trazida pela psicanálise na concepção de Luria? O fato dela desenvolver uma concepção monista do sujeito, ao buscar explicar o ser humano, seus desejos, seus afetos, não através de uma ordem espiritual, mas através do seu próprio corpo, das condições sociais e relacionais da sua vida afetiva. Freud, ao investigar o ser humano concreto, real, trouxe à tona a particularidade de cada indivíduo, as características de sua vida que determinam sua conduta, seus desejos, relacionando essas características ao mesmo tempo com seu funcionamento biológico e com as condições sociais de sua vida. Esse monismo e essa consideração tanto pelo social quanto pelo natural são os principais argumentos de Luria na defesa da junção da psicanálise com o marxismo. Curiosamente, esse é o mesmo mérito que Politzer irá reconhecer na sua crítica dos fundamentos da psicologia, a orientação para o concreto, para a vida real dos indivíduos, e não para o estudo de abstrações, do funcionalismo, do realismo, etc. A psicanálise, para Luria, não parcializava o sujeito, não o abstraía das condições em que vivia. Na minha opinião, era esta orientação, e não necessariamente o sistema conceitual que atraía Luria à psicanálise. Tanto é que, nesta época, o neuropsicólogo testava a psicanálise em paralelo com diversas outras tendências, como a reflexologia, a reactologia, através do método experimental, criando a sua própria psicanálise experimental, em suas próprias palavras. O interesse de Luria pela psicanálise diminuiu com o passar dos anos, e em 1932 ele escreveu um artigo crítico da psicanálise em alinhamento com a postura geral da psicologia soviética da época. A psicanálise falhava por ser excessivamente individualista, pessimista e irracional. Para Luria, Freud se desviou de seus estudos clínicos, focando em demasia nas raízes biológicas primitivas e pré-históricas da personalidade humana. Em 1940, Luria escreveu a entrada da psicanálise na Enciclopédia Filosófica da União Soviética, apresentando um elogio à psicanálise como método de tratamento e investigação, mas uma crítica ferrenha a ela como sistema teórico e conceitual. Como disse anteriormente, o tema da psicanálise na União Soviética merecia um espaço maior de elaboração e investigação. É impossível compreender a mudança de postura de Luria em relação à psicanálise sem entender o contexto mais amplo da pesquisa psicológica e da condição política e ideológica da União Soviética na virada dos anos 20 para os anos 30. No entanto, é uma simplificação grosseira reduzir a crítica de Luria ao alinhamento teórico da União Soviética. A mudança de posição, entendo eu, está muito mais relacionada com o desenvolvimento da teoria histórico-cultural e com sua aproximação com Lev Vygotsky, isto é, com motivos muito mais intrínsecos ao desenvolvimento da ciência do que à disputa ideológica e política. Hannah Proctor, uma das investigadoras mais sérias atualmente da trajetória intelectual de Luria, parece defender uma posição semelhante. Para ela, o engajamento do neuropsicólogo com a psicanálise, mesmo no seu ápice, sempre foi combinado com outras abordagens psicológicas e lida através de uma perspectiva marxista. Segundo a autora, abre aspas, para Luria, em meados dos anos 20, a ênfase da psicanálise na inter-relação entre consciência, corpo e o ambiente em constante mudança a distinguiu de outras abordagens sobre a mente. Luria argumentou que tanto o marxismo quanto a psicanálise olhavam para além da superfície das coisas em direção às suas raízes reais. Assim como nas discussões do grupo em Kazan,
Os tópicos das apresentações de Luria na Sociedade Psicanalítica Russa em Moscou indicavam que ele tinha uma tendência de incorporar a abordagem psicanalítica com discussões sobre reflexos condicionados e reações motoras. Em 1925, em coautoria com Lev Vygotsky, Luria já apresentava algumas críticas à psicanálise na introdução à edição russa da obra Para Além do Princípio do Prazer. E nos anos posteriores, a teoria histórico-cultural se desenvolveu tendo como premissa a mesma orientação para o concreto que aproximou Luria da psicanálise em primeiro lugar, mas com consequências teóricas e práticas muito distintas, por se voltar não para, entre aspas, as profundezas da biologia, mas para as alturas sociais da personalidade humana. Sem dúvida, o clima político e ideológico intensificou o distanciamento de Luria com a psicanálise, mas o distanciamento tinha mais a ver com o desenvolvimento de uma perspectiva que contemplasse melhor as premissas pelas quais o neuropsicólogo entendia que a psicologia deveria se desenvolver. Alguns autores, como Van de Veer e Valsiner ou Oliver Sacks, vão apontar que, apesar das críticas, o interesse de Luria pela psicanálise nunca desapareceu completamente, sendo comum, inclusive, o uso de conceitos e argumentos da psicanálise em algumas das suas análises. No entanto, dificilmente se poderia afirmar que Luria permaneceu um psicanalista após o desenvolvimento da teoria histórico-cultural. Na minha concepção, Luria reteve aquilo que considerava o maior avanço da psicanálise e buscou fundamentos mais sólidos e científicos para a construção da psicologia. A psicanálise não é um ponto fora da curva, um desvio ou uma aberração na trajetória científica de Luria. Ela é um ponto de grande relevância para o autor, mas que deve ser compreendida dentro do quadro mais amplo da concepção científica de Luria, que este só esclareceu de fato na sua autobiografia quando trouxe à tona a discussão sobre a ciência romântica. Na sua autobiografia, intitulada A Construção da Mente, Luria dedica um último capítulo à chamada ciência romântica. É aqui que encontramos de forma mais explícita a sua concepção do tema, e onde podemos encontrar não só o ponto de encontro e superação em relação à psicanálise, mas também um dos maiores pontos de divergência que o diferencia da grande maioria da ciência psicológica moderna. A primeira diferenciação importante para Luria se dá entre a concepção clássica de ciência e a concepção romântica. Esta distinção será importante para compreendermos todo o desenvolvimento posterior do texto e, mais ainda, todo o desenvolvimento do trabalho científico de Luria. A ciência clássica, nos termos lurianos, é aquela que aborda o seu objeto a partir das suas partes componentes, isolando os elementos e unidades, sendo assim capaz de elaborar leis gerais e abstratas. Por esse método, no entanto, ela reduz a realidade viva a uma série de esquemas abstratos, perdendo toda a riqueza de detalhes da própria realidade. Trata-se de uma lógica reducionista e fragmentária, que atomiza cada vez mais os elementos da realidade, perdendo a totalidade de relações que constituem o objeto. Já a ciência romântica assume pressupostos exatamente opostos. A ciência romântica não quer fragmentar a realidade em seus componentes elementares, nem representar a realidade através de modelos abstratos. Segundo Luria, abre aspas, é de maior importância para os românticos a preservação da riqueza da realidade viva, e eles aspiram a uma ciência que retenha esta riqueza. Fecha aspas. Porém, a ciência romântica não é livre de falhas e limites. Como o próprio Luria aponta, lhe falta o raciocínio cuidadoso, consecutivo, que caracteriza a ciência clássica. Falta a ela a estrutura metodológica, as formulações sólidas e leis universalmente aplicáveis, sendo avantajadas as preferências artísticas e as intuições. Esta distinção para Luria é representada na psicologia pelo conflito entre a abordagem nomotética e ideográfica, conflito que por sua vez seria subjacente à crise da psicologia. Como sabemos,
No último século, desde que Vygotsky denunciou a crise da psicologia, uma solução não foi encontrada. Pelo contrário, em alguns sentidos ela se intensificou, criando um abismo ainda maior entre as abordagens. Sintoma disso é a presença do reducionismo como princípio científico da psicologia. Claro, isso foi incentivado pelo desenvolvimento tecnológico, por métodos quantitativos cada vez mais precisos e específicos, que passaram a vincular os fenômenos psíquicos a componentes fisiológicos e orgânicos cada vez mais microscópicos. Como aponta o neuropsicólogo soviético, essas tentativas de redução do comportamento consciente ao nível microscópico predominaram em especial no estudo do cérebro como base do comportamento. Durante este período, o estudo da atividade humana consciente submergiu num mar de especulações moleculares. Em contraste a essa noção reducionista da vida humana, Luria se aproxima da compreensão romântica da ciência, mas em um nível inteiramente novo. Para isso, ele resgata uma observação de Lenin, de que um copo, enquanto objeto científico, só pode ser entendido quando é visto a partir de várias perspectivas. Isto é, um objeto, um fenômeno da realidade, só é compreendido cientificamente a partir da multiplicidade de determinações que o compõem. Ou seja, não é um processo de redução a componentes cada vez mais elementares, mas o desvelamento das relações constitutivas daquele objeto. É impossível não trazer à consciência as primeiras experiências científicas de Luria, seus primeiros estudos de caso, seu interesse pela psicanálise. Mas por que aqui, no fim da sua vida, o autor resgata não Freud, mas Lenin? Subjugação às determinações do partido? Talvez, mas eu entendo de outra forma. No contato mais profundo com as bases materialistas e dialéticas da filosofia marxista, principalmente com os clássicos de Marx, Engels e Lenin, o cientista romântico encontrou uma base científica mais sólida, que superava os impasses encontrados por ele e Vygotsky nos anos 20 e 30. O resgate da ciência romântica seria então uma tentativa de Luria de superar o princípio reducionista da ciência moderna, de recuperar a observação e o olhar clínico como método de análise, de, entre aspas, visualizar um objeto a partir do maior número possível de perspectivas, com o objetivo de ver e entender a maneira pela qual uma determinada coisa ou objeto se relaciona a outras coisas e objetos. Eu não diria que é absurdo comparar a noção de Luria de ciência romântica da compreensão de Politzer de psicologia concreta. Sabemos que Vygotsky leu Politzer em sua vida e concordava com seus pressupostos, possivelmente compartilhando essas ideias com Luria. Também Rafael Iglesias, pesquisador da obra de Luria e dos chamados casos românticos, parece concordar com essa proximidade e defende que seus casos românticos não apenas refletem sua abordagem de ciência romântica, mas incorporam os princípios da psicologia concreta, que valoriza a inclusão do drama humano no estudo dos processos psicológicos superiores. Mas o que são os chamados casos românticos de Luria? São livros de ficção? São desvios da sua obra científica neuropsicológica? São caprichos de um cientista consolidado que se lança no campo da literatura e das artes? O próprio Luria rejeitava qualquer diferenciação rígida e completa entre os seus casos românticos e os seus livros mais expositivos e sistemáticos. Para ele, o estilo desses livros é diferente dos outros, mas o princípio permanece o mesmo. Para Oliver Sacks, isso significa que não se trata de separar suas obras entre românticas e clássicas, mas de compreender todas como imbuídas do mesmo princípio e de ser, ao mesmo tempo, romântica e clássica. A mudança de estilo, de método de exposição, diferencia os dois grupos de obras do neuropsicólogo. Mas nas obras que busca desenvolver uma exposição mais sistemática, teórica, abstrata, também está presente aquela mesma observação de Lenin e aquele mesmo fundamento de visualizar um evento a partir do maior número possível de perspectivas. Essa compreensão de totalidade, cara à ciência marxista,
não está presente apenas nos casos românticos de Lúria, mas em todas as suas obras. Assim, resolvemos um primeiro ponto. Os romances de Lúria não se diferenciam em princípio das suas obras ditas clássicas. Não se trata de um capricho ou de um desvio, mas de uma outra forma de realização da sua investigação científica, vinculada não a leis gerais e abstratas, mas à sua materialização na realidade concreta de indivíduos reais. Mas quem são esses indivíduos reais? O primeiro é Lev Alexandrovich Zazetsky, protagonista do livro O Mundo Perdido e Restaurado, que foi traduzido para o português como O Homem com o Mundo Estilhaçado. Zazetsky foi um tenente do Exército Vermelho durante a Grande Guerra Patriótica, sofrendo uma lesão craniana por um estilhaço de bomba, resultando em uma série de sintomas cognitivos graves como perda profunda de memória, afasia e distorções motoras, perceptivas e corporais. Sem intencionar despender muito tempo com o caso, já que não é o foco da nossa temporada, acho importante evidenciar o que Rafael Iglesias e Hannah Proctor apontam da obra, já que a atuação de Lúria durante a Segunda Guerra Mundial resultou em uma série de estudos e obras, sendo uma delas a obra Afasia Traumática. Nesta, são apresentados casos breves, de modo mais impessoal, seguindo um formato mais padronizado. É um livro que superficialmente seria classificado como pertencente a uma noção clássica de ciência. Já O Homem com o Mundo Estilhaçado oferece um relato muito mais pessoal, destacando a relação entre médico e paciente em um estilo mais literário. Além, é claro, de ser fruto não de alguns meses de intervenção, mas de um acompanhamento de 3 décadas. O segundo caso, o que nos interessa mais aqui, é Solomon Chereshevsky, também um homem acompanhado por Lúria durante muitas décadas, e cuja memória extraordinária nos servirá de tema para os próximos episódios. O que estes 2 homens têm em comum? Trata-se de 2 histórias extraordinárias, contrastantes, mas igualmente chamativas. Chereshevsky, com sua memória extraordinária, com um funcionamento psíquico distinto e os impactos que isso produziu na forma como ele existia em suas relações, na forma como sua personalidade foi construída. E Zazetsky, um homem cujo infortúnio levou a uma perda não só da memória, mas do estilhaçamento de todo o seu mundo, e que ao longo do resto da sua vida reconstrói a sua própria realidade. Da minha parte, tenho concordância com os autores citados ao longo deste episódio do valor não só científico, mas também político e ético dos romances de Lúria. Em uma ciência que muitas vezes se almeja precisão, evidências, efetividade, como se a realidade humana pudesse ser reduzida a um conjunto de fórmulas matemáticas e procedimentos padronizados, a perspectiva luriana nos puxa de volta à realidade concreta de indivíduos reais, à esfera significativa da existência humana, a uma dimensão da realidade que muitas vezes é escanteada por uma perspectiva que se diz científica e objetiva, mas que paga um preço alto por isso. Como veremos nos próximos episódios, Lúria atinge um grau superior de síntese da perspectiva científica com a perspectiva romântica, não renunciando ao caráter conceitual e sistemático da ciência clássica, nem da consideração pela totalidade e pela riqueza viva da realidade, que traz como conquista da ciência romântica. Obrigado a todos que ouviram esse episódio do Catarse Podcast. Lembrando que nossos episódios são quinzenais, então nos veremos em 2 semanas. Eu queria agradecer e dar um destaque particular ao pesquisador e colega Rafael Iglesias, que em diversos momentos durante a elaboração dessa temporada me auxiliou e orientou em relação à concepção luriana de ciência romântica. Qualquer erro teórico é falha minha, e eu indico a todos que se interessaram pelo tema a pesquisar a sua tese de doutorado sobre a ciência romântica. O podcast e o Catarse como um todo é um projeto voluntário de tradução e divulgação da ciência marxista. Ele se sustenta pelo apoio dos seus ouvintes e colaboradores. Você pode contribuir com a continuidade do projeto de 2 formas: pela divulgação, compartilhando com amigos e interessados, o que aumenta o nosso alcance, ou financeiramente, através de doações por Pix,
ou através da contribuição mensal pelo Apoia-se a partir de R$5. Agradeço desde já a todos que ajudam a manter o Catarse, que participam na sua construção e que incentivam a sua continuidade. Um abraço a todos e uma ótima semana. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!